pegou um jogo bem complicado, um jogo onde falou, né? Se falou muito, Palmeiras e Corinthians, depois tu pegar um jogo, teoricamente, com menos expressão, acho que o time se portou muito bem, teve humildade e eu acho humildade e comprometimento de saber que nós podíamos ganhar o jogo, ganhando o jogo a gente acho que está com a melhor campanha do Campeonato Paulista, então é fundamental, demos um passo importante que é nosso objetivo em buscar a classificação e vamos continuar trabalhando. Na quarta-feira já tem um jogo bem difícil lá em Brusque. Vamos descansar esses dias para poder estar forte na quarta-feira. E o Cássio falando, o goleiro do Corinthians, o Corinthians joga contra o Brusque no meio de semana pela Copa do Brasil e venceu o Mirassol no Campeonato Paulista, que estava invicto, né? Tinha ganhado todos os seus jogos, não sei, mas tinha um empate. E estava jogando do meio para frente. O Mirassol tem um time muito bom, a defesa deixa um pouquinho a desejar, mas é um time que vem fazendo um bom trabalho. Xuxa show. Batendo falta. Gosto do... Faz um X no seu faz um gol. Broca. Você acha que, já que vamos falar do Corinthians, o Corinthians está em alta voltagem nesse momento no Campeonato Paulista, com mais energia? Deu uma boa recuperada. Eu acho que antes mesmo do Clássico, o Corinthians já tinha vitória, né? Quer dizer, tinha vencido o jogo anterior. E o Clássico é muito poderoso, né? Revigorante, né? Revigorante. Você ganhar um Clássico com um a menos, vale demais isso. Do jeito que foi, uma expulsão que... completamente equivocada, né? Eu acho que assim, moralmente o Corinthians ficou muito forte. E o Carille segue na ideia dele, o 4-1-4-1, né? Recuperando as ideias ali da época do Tite. Tá funcionando o Corinthians. Para completar, Casim tá melhor do que se imaginava, mostrando, vamos lá, sem exagero. Porque ele é inteligente, né? Não é... Pô, mas o torcedor ele queria um super craque para aquela posição. Exatamente, mas assim, o cara tá fazendo gol, tá dando passe, alguns um pouco involuntários, assim, né? Mas ele é muito inteligente, movimentação, escorar a jogada. Mas o Carille não tá dando uma variada agora, ele tá jogando com o Casim. Ele botou os dois juntos nesse jogo. Como possibilidade. Parece que tá emplacando. Ele tá mexendo aí mexe bastante. no 4-1-4-1, ele vai para um 4-4-2. Na formação, na escalação tem mexido bastante. Não, isso contra o Mirassol, mas no Clássico não, ele foi com o 4-1 bonitinho dele, se o Jô entrou depois. Você acha que dura isso de Casim e Jô? Não, acho que não. Eu acho que é circunstancial isso, me parece. E o Maicon, né? O Maicon foi o grande nome dos últimos 2 jogos, né? Olha o passe de bicicleta. Passe de bicicleta é bom. E eu acho que o gol foi do Casim, viu, Rafa? A disputa com o Pablo, né? A gente estava conversando ontem. Porque... a última a tocar na bola. A última a tocar na bola, a bola resvalou no Casim. O gol é dele. Não é gol contra? Não. Mas não tinha intenção. Mas peraí, para gol a favor não tem essa história de intenção, tem? Não. O gol de barriga do Renato Gaúcho foi do Renato Gaúcho, né? Claro. Exatamente. Se é um defensor, é um desvio ali. Mas o Renato teve muito mais intenção de desviar a bola do que o Casim naquele momento. O Casim tomou uma bolada. Mas pergunto-te, se ele não toma uma bolada, onde iria a bola? Pra dentro do gol. Ia? Ia, não? Ia, né? Acho que ia de qualquer jeito. Eu acho. Será? Acho que sim. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Estavam do lado do gol, não tinha como ele jogar essa bola para outro lugar. Opa, e o inacreditável. Eu acho que o Luiz Ademar que foi o mais criticou esse Corinthians aqui. Ele chegou a falar, não sei, eu posso estar sendo... na fogueira, é isso? Ele falou assim, o time do Corinthians é ridículo. Não é. Nunca foi ridículo, nunca foi. Não é. Que análise você faz do Corinthians? Assim, cara de Corinthians? É um time raçudo? É um time raçudo. Dedicado taticamente? É isso aí. E o que me surpreende é porque tem vários jogadores ainda que não renderam, né? Tem jogadores que foram contratados no ano passado. Eu acho que nem vão render, viu? Guilherme, por exemplo. Sinto muito, acho que o Guilherme... Não, tem alguns jogadores que precisam render mais. Né? E o Corinthians, toda vez quando está nesse sufoco, precisa da base. E a base, ela dá a resposta ao time do Corinthians. Uma base que foi 10 vezes campeão da Copinha, uma base que sempre revelou jogadores e tem que colocar essa garotada para jogar. O Carille conhece muito bem esses jogadores, né? Então tem que colocar. E mesmo assim o Corinthians, eu vi uma entrevista do Carille no início, ele falou, não, a gente não está jogando bem, mas estamos conseguindo ganhar. Então somar pontos, ganhava de 1-0, 2-1 ali apertado, ia somando pontos. 2-1 de ninguém, só 1-0, 1-0. Só agora consegui fazer gol. O gol, mas assim, ia ganhando jogos, até ganhar o Clássico.
onde fez um bom jogo. Para mim, taticamente, foi o melhor jogo do Corinthians. Mesmo, esquece o -1, com os 11 em campo. Muito bem postado. Já está melhor que o Palmeiras. Exatamente. Melhor que o Palmeiras. 11, né? Então, é isso que o Carille quer, dar essa consistência tática à equipe. Né? E ele... Muito sangue nos olhos. Tem que ter. O Corinthians Queriam demais. O Corinthians, a gente sabe, o próprio Flamengo, quando está num momento difícil, o torcedor perde esse sangue nos olhos, tem que correr, tem que lutar. Então o Corinthians, é muito difícil fazer gol no Corinthians. Desde a época do Mano, do Tite, é uma defesa que se arma muito bem, se fecha muito bem. Né? E ele deu essa cara, ganhou o clássico, pegou um jogo dificílimo, né? Que é esse jogo, né? Saiu atrás, virou o jogo. E já tem outro clássico no fim de semana, né? Joga contra o Santos no fim de semana. O Corinthians perdeu 6 meses no ano passado porque quis. Porque o Carille já era a escolha pós-Tite. E voltou, aí desmereceu de novo, derrubou. Nossa, aí começou 2017 buscando vários treinadores antes de confirmar. O Corinthians esvaziou o que poderia ser um bom trabalho do Carille. E que agora está tentando de novo. Mas sempre muito mais pressionado pelo que o próprio Corinthians fez com ele. Nesse período agora, após a saída do Tite. Chance enorme de o Corinthians ter ido para a Libertadores. Porque o primeiro turno do Corinthians foi bom. O Corinthians estava lá na ponta, o segundo turno foi um desastre, né? E o segundo turno foi esse das mudanças. E a gente não falou, né? Jadson. É a semana do Jadson. É a semana do Jadson. Talvez já estreia contra o Brusque. Provavelmente vai jogar alguns minutos contra o Brusque. E a entrada do Jadson, ela dá uma qualidade maior a esse time do Corinthians, né? Então, eu acredito que está se reforçando, o elenco é bom. Alguns atletas, ou precisam, como o Sérgio falou, não vão render mais, mas precisam render mais, né? Porque o elenco geral do Corinthians, pega quem está fora, esquece esse time que está jogando bem, está ganhando jogos. Alguns jogadores importantes. Giovanni Augusto, acho que pode Marlone, mais, né? Marlone e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Ainda podem engrenar. Podem. São jogadores que têm condição para isso. O Guilherme é bem improvável. A gente tem aí, o Globoesporte.com entrevistou o Guilherme, né? E ele reclama, né, da questão tática do time, né? A concorrência não é justa, diz o Guilherme, por causa do esquema e tira espaço. Alguém concorda com o Guilherme? Ei, Ricardo, vou fazer aqui, ó. Mas eu concordo na avaliação sobre o que Legal, eu pergunto pro Ricardo, ele responde. Mas eu gosto. Eu falei mais com o Sérgio. Você falou só com ele. Rafa, segue. Faz o programa de vocês dois aí, a gente faz outro aqui. Vai lá, segue. A análise dele com relação a não se encaixar no que é o sistema inicial do Corinthians é real. É justa. Casim e Jô têm mais características para ser o cara, o lá da frente, mas que sabem sair, se movimentar, prender bola, participar do jogo, do que ele, que tem menos presença diária do que os outros dois. E ele, na linha do meio-campo, não se adaptou, mesmo com o Tite, no início da temporada passada. Ele não conseguiu ser o cara interno, que era o Renato Augusto, nesse 4-1-4-1, na linha dos 4 jogadores de meio-campo. Mas ano passado ele jogou do quê? Depois do time adaptou. Ele foi testado nessa linha de 4 jogadores. Não, ele jogou na frente. E não funcionou. Ele jogou de tudo. O problema do Guilherme... mas ele foi bem na frente. O problema do Guilherme é que ele foi testado em todas as situações. Como centroavante, como meia de armação, interno, externo, em todos os lugares. E ele é um jogador de característica difícil de você encaixar. Ele só funciona como meia central do 4-2-3-1. Ele não consegue... Saindo da linha do meio campo e sem jogar como o último cara do time. Se funciona. Mas ele fez alguns bons jogos do Corinthians jogando assim no passado. Flamengo no Maracanã, por exemplo. Ele teve ótima participação no jogo. É que nego apaga e joga no limbo. Ele fez uns porque ele não foi regular. Ele fez uns 2, 3 jogos, de fato. Fez isso. Mas eu não sei. Eu acho que a culpa é dele. Né? Tem vários jogadores no elenco. Guilherme tem qualidade. É um jogador decisivo. É um jogador que quando ele pega aquela última bola num jogo importante, torcida, né, contra, ele vai lá e ele tem força. Deixa eu fazer a minha teoria aqui. O Guilherme é tecnicamente um bom jogador, não é? Então o torcedor, principalmente o torcedor que cobra ele, porque espera que não aceite que ele erre. Se ele vai num jogo, ele tem que fazer alguma coisa boa. Não dá pra ele, na visão do torcedor, me parece isso, ficar 45 minutos sem fazer uma boa jogada. Ou ter chance de fazer uma boa jogada e não conseguir fazer. Isso o torcedor acaba cobrando. Daí não cai no gosto. Eu acho justa a cobrança. Não, eu acho que o grande problema é esse. Ele tem um potencial. Aí passam 45, 60 minutos e nada. É que a minha teoria do camisa 10. O camisa 10, o narrador não pode ficar um tempo inteiro sem falar assim, que boa jogada do D'Alessandro. Mas quando o Rafa fala pra mim essa posição do Guilherme, Rafa, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu colocar o Guilherme na beira do campo, voltar com o lateral, esquece.
ele não joga, ele não rende. Se tu colocar Guilherme como centroavante de área, esquece. Ele só tem uma função, aquele segundo atacante colado com aquela chegada, ele vem com o volante e ali atacar. Mas é segundo atacante que não é de lado, né? Esquece E o que o lado de Corinthians, campo a para princípio, ele. não tem, Ele né? vai sair de lado em alguns momentos, normal. Agora, se deixar ele fixo para ir correr atrás de lateral, para tampar a banda, não vai acontecer. Mas foi uma escolha de carreira Dele? Ele não era um mau centroavante. Não. Ele decidiu parar de jogar de costa para zagueiro para não se machucar mais. Ele decidiu mudar um pouco o posicionamento dentro de campo dele para evitar lesões, para evitar um tipo de jogo que talvez ele não gostasse. Ele tinha o direito de fazer isso. Ele no E Cruzeiro aí era esse inverteu. cara, né? Era um jogador de área. Você sabe muito bem, é diferente verdade. demais. O cara que tem característica para jogar de frente e o cara que sabe jogar entre zagueiros sabe jogar de costas. E ele é o tipo de jogador que fez essa opção. Eu quero jogar de frente, eu quero vir com bola. Eu não quero mais ter bola rachada, dividida, não quero brigar mais com o zagueiro. Meu jogo é outro. Só que A preparação física é outra. eu gostava mais dele como centroavante. Não, eu gosto dele, eu acho que o Guilherme é um bom jogador. Só que quando ele dá uma declaração daquela, diz que o conjunto, né? O conjunto não ajuda. Não ajuda. Esquema. É que Eu acho que ele aí não se não ajuda. pode você também fazer um esquema só para ele. O Corinthians tem um esquema de jogo. E aí, como entra Lino, Lino, ele tem que se reciclar. Vamos dizer, se eu quero essa função, eu tenho que estar melhor fisicamente. Ricardo, Futebol, hoje, uma coisa tu tá... Eu, particularmente, eu fui lateral obrigado. Porque não tinha lateral, me colocaram lá e eu era zagueiro. Eu falei, opa, fisicamente eu não vou aguentar. Eu tenho que me preparar muito mais. Eu tive que fazer uma nova pré-temporada como lateral direito. E aí joguei ainda 3 anos. Aonde? Então, no Santa Cruz. No Santa Cruz eu nunca fui zagueiro. Eu fui quando machucava um zagueiro. Os 3 anos da minha vida no Santa Cruz foi como lateral. E o primeiro ano, no Guarani, fui como lateral direito. Depois, com a venda de Júlio César, eu falei com o presidente, vim assim de uma cirurgia no pubis, fui jogar de zagueiro. Que todos já me conheciam como zagueiro. Mas quando você muda de posição, principalmente hoje, no futebol de hoje, essa função dele, como o Rafa falou, não é aberto. E outra coisa, lateral no teu tempo só, apoiava. Só virava o taxímetro quando passava do meio campo. Exatamente. Né? No Brasil hoje. Ele era obrigado. Na Europa se joga em qualquer posição da linha de 4 do fundo. Hoje eu seria mole um lateral direito. No futebol atual. Claro, não apoia muito, não precisa tem uma boa estatura, 1,81m. Seria um lateral direito tranquilamente. Aliás, você não tem altura para o zagueiro de hoje. De hoje, é incrível. Seria um bom lateral de linha de 4. Mas, Lino, sabe o que eu me pergunto? A gente fala assim, não tem. Uma vez o cara perguntou, tô querendo um zagueiro rápido. Eu indiquei o cara e disse, não, eu quero mais veloz. Eu disse, eu tenho qual? Robson Caetano. Eu falei, mas Robson não joga nada. Eu digo, tu quer o quê? Que jogue muito e que seja rápido. Então todo mundo procura às vezes, mas quer ver uma coisa? O Marquinhos é da minha altura. É isso aí que eu ia lembrar. E joga, posicionamento, o Gamarra, Mauro Galvão, todos foram da minha Aldair um pouquinho mais alto do que eu, mas todos da minha altura. Eu acho que zagueiro é posicionamento dentro de campo, né? Posicionamento. E o Marquinhos no Paris Saint-Germain tá muito bem, né? Eu acho que é mais posicionamento, quando a bola vem, você tá de frente, e isso eu acho... Não, a altura é pro jogo aéreo, né? É. Daí se o cara tem boa impulsão e tem tempo de bola... Exatamente. Agora, o Marquinhos é bem mais alto que você, né? Não. 1,83. Bem mais alto. Você acha que 2 centímetros não faz diferença, Ricardo? Não, faz. Faz. Eu sei disso. Não, por exemplo, Estou duvidando dessa forma. voltando, Checa aí, eu acho que é 1,81. 1,83. É, Marquinhos? É? o jeito que o Corinthians jogou contra o Mirassol, talvez seja uma possibilidade para o Guilherme ter mais opção. Não vai ser o jeito que o Corinthians vai definir como ideal ao longo da temporada. Mas com 2 caras na frente, por dentro, ele pode ser esse segundo cara de mais mobilidade. Ele tem capacidade de fazer essa função. Vai entrar em situações de jogo, nunca vai ser titular. É o que eu acho. Sim. O que é ruim para ele e que se coloca um peso grande, já que a expectativa era mais alta do que essa na chegada. A expectativa era de substituição do Renato Augusto. Existe o Renato Augusto para esse esquema agora, já que o Jadson vai voltar? Vai ser o Michael, o Renato Augusto, que vai fazer a função? Já que o Carille faz um esquema muito parecido com o Eu time. acho diferente. O Michael é mais o Elias. O Renato Augusto é o Rodriguinho. Isso aí. Perfeito. Boa. As duas comparações são... Acho que é isso. E o Michael tá realmente... E o Rodriguinho faz uma boa temporada. Aliás, quem eu esperava menos no Corinthians é o Jô. O Jô vai dar uma enrolada, né? Mas já convenceu, Sérgio? Não é que tenha convencido, mas o Jô entra, está participando demais do jogo. A gente não vê o Jô... O Carille chegou a colocá-lo mais parado, parado, como ponta, como extremo.
e vai, e cruza, e olha, tá esforçado. Eu achei que o menino da base, o Carlinhos vai jantar o jogo. Mais vontade, grandão, etc. Mas assim, o Jô não tá dando espaço para ninguém chegar. O Jô fez gol em clássico, né? O cara entrou, a bola chegou no pé dele, não significava nada, só aquele lance. O Jô, a gente pensa um pouco na questão da dedicação também, né? Ele tá com vontade de mostrar. Mas até semana passada era um cara só com vontade que não ia acrescentar nada ao Corinthians. O gol do Clássico mudou tudo. Eu acho um barato isso. Eu gostei da estreia dele. Eu fiz o jogo da estreia, ele foi muito bem na estreia de Lino. Eu acho que o que ele precisa é jogar. Ficou muito tempo parado. É aquela turma de outubro, né? Tem várias pessoas de outubro, né? Que chegaram em outubro, estão parados até agora. Esses jogadores, né, de campeonato chinês, desse campeonato aí, estão 4 meses parados, eles precisam jogar. Eu acho que o mais importante, a torcida conhece o jogo, um cara criado no Corinthians, conhece o que é aquela torcida e está com vontade. Isso é importante, mudou, tem algumas entrevistas dele, até fortíssimas em relação a ele, que mudou, e eu acho isso muito legal. Eu acho que ele tem muito a dar, essa garotada nova do Corinthians. E digo mais, hein, vai incomodar esse ano, né? Nego acho que não. Eu sempre acreditei. Eu acho que jogo, quando tiver um ritmo de jogo, ele vai incomodar. Seu tamanho, segura a bola. Dentro de campo. Né? Dentro de campo. Não, fora de campo. Ele tá sossegado. Tá sossegado. E é bom para ele mesmo, né? Ser um outro jogo. Porque eu acho que jogadores como ele, hoje, esse atacante que a gente cobra tanto, né? Dentro de área, com a experiência que ele tem, ele vai ajudar muito esse Corinthians. Uma coisa que me impressiona no jogo é a questão da bola aérea. Ele não perde uma bola. Não, é impressionante. Aquela casquinha, ele ganha todos. É impressionante isso, hein? O único problema do Corinthians é a diretoria acreditar na necessidade de ter continuidade no trabalho. Porque fase ruim, todo mundo vai passar. Eliminação de Paulista, talvez, só um vai ser campeão. É aquela história. Um vai ganhar. Os outros 3 grandes de São Paulo não vão ganhar o estadual. Os que estão envolvidos na Libertadores vão ter que se classificar. E em São Paulo ocorre de um grande não ganhar, nenhum dos grandes ganhar também. Enfim. Você está falando de treinador? Sim, a continuidade do trabalho. Eu só encurtaria a tua frase, viu, Pode Rafa? continuar sem o treinador. Não, mas é do zero. Depende do... Você pode usar menos palavras na tua frase. O único problema do Corinthians é a diretoria. Para mim, a frase para aqui. Porque é uma série de bobagens que a diretoria do Corinthians vem cometendo nos últimos tempos. Não é só treinador. É de contratação, enfim. Você diria que o momento do Corinthians em campo é bom? É bom. E qual é o momento do Santos? Indefinido, porque o Santos veio de 3 derrotas, né? 3 derrotas, um gol só marcado, e no fim de semana passado foi anteontem, né? Vulgo anteontem, né? O Santos faz um 2-0 ali protocolar. Eu acho que o Santos ainda não está recuperado, digamos, dessa pequena má fase. Ao mesmo tempo, eu não vejo uma grande razão para o Santos entrar num buraco, né? Manteve treinador, manteve jogadores, contratou bem. Tá bom. Quem é que está faltando no Santos? Renato, que é um passe muito qualificado, um cara importante. Lucas Lima, que se machucou ali no jogo anterior. É isso. E o Ricardo Oliveira que está voltando. Cachumba, etc. Eu acho que a torcida do pouco para o Santos entrar numa crise. Também acho. Mas tá. Sabe por quê? Eu acho muita pressão em cima do Dorival.